E hoje, então, partilhando conosco esse evangelho, Dom Darley, seja bem-vindo. Obrigada, Kátia. Bom dia a todos. Uma alegria a gente poder estar aqui ouvindo esse evangelho maravilhoso de hoje, segundo Lucas, falando aqui sobre a situação dessa mulher pecadora que, movida sem dúvida, né, pela graça, e ela corre ao encontro de Jesus, se sente atraída, já provavelmente ter ouvido as suas pregações, seus comentários e o porquê e o que diziam dele também. Então, os convidados que a gente vê aqui junto na casa, Jesus está na casa de Simão, o fariseu, né? E ela entra nessa casa, a casa está aí de portas abertas, pelo que a gente vê. Jesus, ao entrar, a gente vê aqui na casa, né? Era costume da época, também era deveres da questão da cordialidade, quase que dizer um rito de acolhida, né? Era próprio comum da época, né? O hóspede deveria de receber, né, dar-lhe o beijo de boas-vindas, oferecer-lhe água para lavar os pés e também para o perfume para que ele fosse ungido, né? E isso nada aconteceu por parte do Simão, né? Então a mulher pecadora vem, se atira aqui aos pés de Jesus, né? Conhecida na cidade, né? Então, como ele estava na casa de Simão. Então, chorava ela aos pés de Jesus. Então, com as lágrimas, como diz o Evangelho, começou a banhar-lhes os pés e enxugou-os com seus cabelos, né? E cobriu-os de beijo. Então, imagina o que os convidados estavam pensando, né? Aqui nas entrelinhas do Evangelho, talvez um pouco dessa ironia, né? Nada de admiração, mas Jesus simplesmente silenciado, sendo observador, né? Deixava que ela de fato também praticasse com ele esse rito aí de acolhida que ele não recebeu, né? Então aqui ela tinha uma necessidade dentro dela também, uma necessidade, uma busca de alguma coisa. Então Jesus a observa. Então, vendo o fariseu que havia convidado, bom, se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando. Já há um julgamento aqui, né? Há um julgamento e não se olha a ação, a atitude dela. Há um julgamento muito até incoerente já de imediato, devido ao que estavam vendo, né? Então aqui já vem uma espécie de ver a realidade, a situação externa, mas sem perceber também a necessidade interna desta mulher pecadora. Então a gente também tem esse cuidado aí. Então Jesus pensa em como responder e como falar para essa turma de fariseus, né? Por Simão, né? Então Jesus vai e diz para ele: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E o Simão diz: fala, mestre. Então Jesus, de fato, conta aí essa outra pequena parábola, né? Dos dois devedores, né? Que um tinha 500 moedas de prata e o outro devia 50, né? Como que não tivesse com o que pagar, né? Ele pergunta qual dos dois, né? Perdoou os dois, né? Qual deles o amará mais, né? Então, de fato, ele responde a Simão, acho que é aquele que perdoou mais, né? Então Jesus disse: ó, tu julgaste corretamente, porém agora Jesus volta e olha para ele: ó, tu estás vendo esta mulher? Então agora Jesus devolve o que ela fez, né? Então ele também diz com as palavras o que ela fez na casa dele que ele devia ter feito, né? Então no trecho, no próprio Evangelho, né? Quando entrei na tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Aqui vem a questão da acolhida, gente, das novidades, das informações que a gente pode perceber que às vezes chegam na nossa casa e às vezes a gente não tem a sensibilidade. Então ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não desses o beijo da saudação. Porém, desde que eu entrei, ela não parou de beijar meus pés. Aqui, gente, vem uma questão de humildade, da necessidade de ser reintegrada, restabelecida a dignidade humana desta mulher. Então ela tem essa necessidade também, né? Por essa razão eu te declaro que muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito amor. Então a atitude, Jesus olha a atitude amorosa dessa mulher, a atitude que ela tem nesse momento, né? E Jesus vai e diz: ó, teus pecados estão perdoados. E os convidados começam a pensar ironicamente, né? Quem é este que até perdoa pecados, né? E aqui Jesus, no fim, conclui o Evangelho aqui dizendo, Lucas, né? Tua fé te salvou, vai em paz. Isso está bem dentro do rito também da busca da reconciliação, né? Com o perdão e a paz te conceder pela absolvição dos teus pecados, né? Te concedo o perdão e a paz.
Então, Jesus aqui, ele age com misericórdia, né? Ele perdoa essa mulher, de fato, né? Teus pecados estão perdoados pela tua fé, né? Pela tua maneira de crer, né? Então, aqui essa mulher se sente, de fato, atraída e cria essa proximidade com Jesus. Então, meus amados irmãos, tua fé te salvou, né? Então, talvez a gente se pergunte, né? Que fé que nós temos, que fé de fato nós buscamos, né? Hoje nós falamos muito assim, gente, se a gente não agir com misericórdia, com caridade, né? Aqui a atitude dessa mulher também era uma atitude de ser reintegrada, de buscar sua dignidade humana e pessoal, mas ao mesmo tempo a gente percebe dela uma atitude amorosa, um ato de caridade que ela faz, é próprio da época esse rito também, e talvez determinadas pessoas que chegassem à casa, né, como aqui a situação de Jesus na casa do fariseu do Simão, não recebe tal cordialidade, tal acolhida, né? Talvez aqui um convite para o quê? Para estudar, para pensar quem é este homem, né? Então, os fariseus também tinham um pouquinho, assim, eu diria, uma certa necessidade de estudar o oponente, né? A gente percebe, né? De avaliar. E Jesus age com muita humildade, com muita simplicidade, né? Aquele ato, aquela atitude, né? Então, Jesus usa de uma certa catequese, né? Acaba ensinando também aos fariseus, ensinando ao Simão, né, que esse gesto de acolhida pode revelar muito mais do que os pré-julgamentos que eles têm feito ou fizeram em relação a essa mulher ou a realidade existencial deles também, né? Então, quando Jesus, aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E é fato, gente. Quanto menos a gente perdoa, eu digo assim, quando a gente tem a dificuldade de perdoar, que é hoje em dia, a gente percebe muito isso por parte de todos nós. Parece que nós não temos mais aquele rito de perdoar. E o rito de perdoar, o rito de buscar uma reconciliação, a necessidade de realizarmos e vivermos sobre a graça de Deus hoje, nossa, ela devia ser permanente na nossa vida. Não inconstâncias, não de vez em quando, né? Mas a gente, isso é algo muito permanente na vida de todos nós. E amar, gente, se a gente não fizer uma atitude, uma prática, um caminho de caridade, a gente nunca vai saber amar. E muito menos perdoar. Se a gente não vive as atitudes de caridade. E caridade, a gente não é só dar coisas, viu? É também olhar a pessoa, olhar o amor ao próximo, olhar o amor a Deus. Se eu amo a Deus, a quem não vejo, como é que eu vou dizer que eu não amo o próximo a quem vejo? Tem alguma coisa errada. E hoje parece que a gente diz, eu amo a Deus, eu adoro meu Deusinho. Mas e o nosso irmão, o nosso próximo? As nossas necessidades, né? Aos que têm necessidade. Então, às vezes, a gente tem que estar ouvindo também, né, os clamores, né, das pessoas, das realidades existenciais hoje, das periferias existenciais, como diz aí também o nosso querido Papa, né? Então a gente também tem que ter um olhar atento, um ouvido aguçado, para que a gente não só pratique atitudes que nós afetivamente sentimos boas, né, que me convém, mas a gente precisa também, às vezes, amar aquilo que é mais difícil de amar, né? Amar, aprender a amar. E hoje, meus amados irmãos, nesse caminho, às vezes, de sinodalidade, de acolhida, de estar juntos, de caminhar juntos, né? Muitas vezes a gente tem aquela atitude de esperança, lá no fundo existe algo muito bom na vida de todos nós, que nos aguarda, que nos espera, mas que não se compara às vezes, gente, às nossas fraquezas, nossas limitações. A glória é maior, a graça de Deus é muito maior. Então, o primeiro ato, a coisa mais bonita e bela da gente é reconhecer também nossas fragilidades. Às vezes é tirar o cisquinho do nosso olho também, viu? Não só querer, às vezes, botar cisco nos outros, né? Ou fazer de conta que tira. Não é bem assim, a gente tem que ter muito cuidado. Então, num ato muito divino, muito humano, a gente vê algumas atitudes bem próximas, bem carinhosas aqui que Jesus nos ensina hoje, né? Então, a caridade presidida a todos, né? A caridade vivida aqui por parte dessa mulher, de fato ela demonstra um amor, uma gratidão muito grande, né? Ela ouviu coisas boas de Jesus, ela viu comentários bons, se sente atraída. Então, às vezes a gente não vai se sentir atraído se a gente não tem uma predisposição interior, se a gente não vive a graça de Deus, se a gente também não sente-se parte desta igreja, dessa comunidade, desta casa, porque aqui estão em casa de Simão,
né? Gente, casa é acolhida em primeiro lugar, é hospitalidade em primeiro lugar, tá? Aqui a gente acolhe, a gente não deve, na casa da gente, a gente não acolhe só os que a gente quer. Às vezes tem pessoas lá, né, de todos, a gente nunca vai dizer não, né, mas eu sei que hoje, né, numa atitude urbana, às vezes a gente não quer mais abrir porta para certas pessoas, a gente não quer mais dar coisas, a gente não quer mais nem ouvir, a gente não tem mais essa paciência. E eu diria que isso não é legal. Então, tem pequenos gestos, pequenas atitudes que hoje nós estamos deixando de lado e estamos, assim, temos um coração duro, né? Uma certa insensibilidade, uma apatia a muitas coisas. E a gente acaba sendo assim. Porque a gente, às vezes, reproduz lá fora, isso acaba também chegando na gente, chegando em mim. Isso chega em todos nós. Então, a gente tem que ter sempre aquela sensibilidade, aquela alegria, aquela força de vontade. E, em primeiro lugar, aceitar também seus defeitos, suas limitações, suas dúvidas, suas fragilidades. A gente não vai ser igreja, não vai ser casa, não vai ser família, se a gente também não cuida, né, das nossas necessidades, né, e olha para dentro de nós. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente acaba olhando as nossas necessidades, as nossas fragilidades, a gente acaba também tendo um amor com o próximo. A gente ama também a pessoa. Então, gente, se a gente tem dificuldade hoje de agir com caridade, com misericórdia, de observar um pouco mais, hoje a gente nem observa, nem sente, nem ouve mais e já está fazendo pré-julgamentos. A gente às vezes nem conhece, né? É tudo pelo ponto de vista da gente, né? Mas à vista do ponto, lá no fundo, como é que será que é lá? O que as pessoas estão passando? Qual é a necessidade dela? A gente não faz mais essas leituras, né? A gente simplesmente já descarta, já vira a cara, já vira, né, vai para o outro lado, a gente evita, né? Então, gente, pode ser um grande ato, às vezes, de omissão, que a gente está achando que isso é muito normal, né, que todo mundo está fazendo, mas isso não é legal. Então, essa frieza, essa insensibilidade, né? A gente quer falar tanto em humanizar, a gente sente a falta de ser humanizado, a gente sente a falta, às vezes, de ter um lado mais amoroso das pessoas, a gente gostaria de ser mais entendido. Mas eu estou afim de entender os outros, eu estou afim de praticar atitude amorosa e misericordiosa com os outros. Então, gente, eu tenho que praticar isso, eu vou sentir isso também, eu vou ter retorno disso. Isso eu posso dizer, gente, é na mesma hora que você dá, que você vai se sentir parte também desse dar. Eu tenho certeza. Mas nós precisamos, de fato, né, à luz desse evangelho que é amplo, é bonito, é maravilhoso, né? Então, Jesus aqui, ele usa de uma certa maneira, você sabe que Jesus nunca aponta, nunca bate direto, né? Ele te mostra o caminho, ele te faz pensar. E eu tenho certeza que ele fez o Simão, aqui os fariseus, ele fez eles pensar. Ele fez eles pensar o que eles já tinham, né? Jesus não disse o que eles estavam pensando, Jesus não julgou as atitudes, né, que eles estavam lá sentindo, louco para falar, né, loucos para dizer, mas Jesus interpreta, né, de uma maneira bela, muito simples, muito delicada e os faz também pensar. Os reverte também para olhar, né, não só para olhar do olho, olhar externo, mas olhar interno, de agir um pouco mais com compaixão com essa mulher, com os gestos que ela fez, né, e com o que eles deixaram de fazer. Então é muito fácil, às vezes, a gente julgar sem ter feito. Em cuidar que isso é uma prática muito comum hoje em dia, né? A gente já acha que sabe tudo, de repente tem a sensação, não, isso aí não é para mim, eu não necessito. Será que não, né? Quem somos nós para dizer, às vezes, que nós não precisamos de tal coisa, não precisamos estar informados? Então, mostrar um pouco mais de amor hoje é a resposta para a sociedade hoje, ouvir os clamores, ouvir os gritos que estão por aí, os gemidos que estão por aí sobre uma ótica da ação, do espírito. Nós temos que ter cuidado, que a gente não pode estancar esse processo de vida, de esperança, e eu tenho certeza que a gente pode viver uma caridade um pouco mais presidida, mais presente, uma caridade onde a gente cuida das pessoas, a gente cuida das necessidades básicas, mas uma caridade que também tem um olhar muito afetuoso. E efetivamente não é uma caridade do momento, uma caridade permanente, diária,
cordial, hospitaleira, né? Não medíocre, né? Não simplória, né, gente? Não insensível, mas uma caridade que nos faz ter um olhar atento, como se fosse o olhar de Jesus hoje. Eu quero só dizer uma coisa assim, nós como cristãos batizados temos que cuidar muito, gente. Vivemos um pouco esse lado da apostolicidade, desse discipulado de Jesus. Hoje nós somos, gente, os olhos de Jesus, o coração de Jesus, nós somos as mãos de Jesus, os pés de Jesus. Nós temos que continuar essa obra, essa missão, atualizando para os dias de hoje. Então, em nossas cidades, né, onde hoje falamos, está tudo urbanizado, está tudo diferente, né? Então parece que essa pós-modernidade é dizendo que a gente não precisa mais de fé, que a gente não precisa mais de Deus. Será que é isso, gente? Será que a gente não está ficando cada vez mais carente sem saber? Existe um grande vazio aí dentro da gente. Essa mulher, com certeza, né? Acho que ela era tão mal vista, né? Ela deveria se sentir mal, porque não só pelo que ela praticava, mas acho que só pelo olhar dos outros, pelo julgamento dos outros, nossa, devia estar totalmente deprimida, né? Por isso, ouviu uma voz, ouviu alguém que lhe traz um pouco mais de esperança, né? E vai até o encontro dele, né? Então ela pratica as atitudes, os gestos de reinserção, de acolhida da época, né? Na frente daqueles que de fato também a julgavam, né? Muito pelo olhar. Então, imagine isso diante de uma pessoa. Então, meus amados irmãos, né? Então, a gente lembra que o caminho hoje para nós também, esse texto aqui nos faz muito a buscar um pouco mais de reconciliação, fazer a atitude da caridade. Se eu tenho dificuldade hoje de me reconciliar, então eu preciso um pouco mais, gente, de caridade, praticar atitudes de caridade. Eu preciso fazer esse insight também comigo. Eu também tenho que me colocar nesse caminho, nesse processo de caridade que me faz voltar para si, ter um olhar de compaixão para o outro e vendo também as necessidades que ambos temos, né, e que precisam ser sanadas, solucionadas e eu diria assim, gratuitamente, devamos assim nos dar esse sinal de perspectiva boa, de vida e de esperança. Por isso, sob a ação do Espírito, o Espírito Santo, Deus há de nos conduzir, nos reconduzir, nos trazer sempre para casa, através do ministério também da reconciliação da igreja, onde nos dá sempre o perdão e a paz, em nome de Jesus Cristo. Então, que a graça de Deus, gente, de fato, realize e planifique a vida de todos nós. Trago aqui uma expressão muito forte de São Paulo, né? O que crê está de pé, às vezes, né? Quem julga está de pé, né? Cuide um pouquinho para não cair. Às vezes a gente julga, né? A gente olha os outros, mas, poxa vida, né? Vamos olhar um pouquinho mais aí. Vamos cuidar com os nossos preconceitos, né? Com que, às vezes, as pessoas... É muita cópia hoje em dia, né? A gente ouve uma coisa, acha que aquilo ali é verdade, porque no momento a gente está se achando que é aquilo ali mesmo, né? Aí vem uma outra verdade, eu digo, e agora, será? Onde é que eu vou? Então a gente fica confuso, né, gente? Então eu vejo que nós somos sendo desafiados a cada vez mais, viu? A verdade aqui está na palavra, né? Nós temos que ouvir a palavra, de fato meditá-la numa atitude orante, rezar, para que veja o que de fato a gente precisa fazer como igreja, como caminho juntos, esse processo de sinodalidade, né? O Papa tanto fala hoje. Então nós temos que nos dar as mãos, não dá mais gente para um andar para cá, outro para lá. A gente tem que se dar as mãos, tem que se ajudar, tem que ser muito coerente, tá? Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem dor, todo mundo tem fragilidade. Agora, a gente não pode se omitir e não pode fechar-se em si mesmo, né? Não dá para fazer assim, né? A gente se deprime e algo mais pode acontecer, às vezes, que é o inesperado. Então, a caridade e a humildade vão nos ver, às vezes, os pecados dos outros, né? Numa condição, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado, assim, não numa condição débil, né? Não podemos praticar uma fé infantil, né? Infantilizada, mas uma fé que nos amadurece num processo de iniciação, de vida cristã, né? De atitude cristã e de coerência acima de tudo. Então, que a gente viva isso permanentemente na nossa vida, no nosso dia, no nosso caminhar. Então, um pouco que a gente possa meditar sobre isso de uma maneira muito especial, né? Essa expressão última do Evangelho é tocante, né? Tua fé te salvou.
Gente, tua fé te salvou. Então vá lá, busca os elementos, veja o exercício espiritual que você precisa fazer, né? Às vezes a gente precisa praticar atitudes de misericórdia, né? Atitudes humanas da carne, mas também atitudes de misericórdia espiritual, para que a gente se encontre e olhe e veja o caminho certo, tá? Então, eu digo assim que é um processo bonito, é um processo que nos ajuda a crescer e amadurecer na fé, e a gente deixa um pouquinho de lado esse infantilismo, essa falta de não saber viver a unidade, a comunhão com toda a igreja, me tornando parte, viu? Não só nas coisas boas. Eu tenho que me tornar parte nas coisas que são desafiantes, incompreensíveis. É muito fácil eu ser um cristão que vive uma comunhão, uma adesão, conforme os meus conhecimentos, as minhas práticas, né, os meus amores. Não, gente, tem coisas aí que a gente não está vendo ainda e a gente tem que se desafiar, né? Isso eu digo para vocês porque a gente também sente isso. Tem coisas que a gente também, como padres, como bispos, como os leigos, como família, como comunidade, a gente tem muitas coisas que a gente precisa buscar juntos, tá? Agora, sem uma compreensão, sem uma reparação, sem uma atitude de caridade, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? E a esperança está lá, viu? Ela nos espera, com muita alegria, tá? Então, os problemas, as dificuldades, os anseios de hoje, nossas fraquezas não se comparam nada diante da glória futura que nos aguarda. Então, a gente tem que ter bem presente isso, né? Existem coisas muito boas que precisam acontecer na vida da nossa igreja, de mudança. O momento é esse, uma transição grande, mas é um momento que a gente também precisa de mudança, que a gente precisa estar aberto a isso, né? A gente não pode estancar. Então, a gente é humano, afetivamente, a gente diz assim, tá bom, eu quero ficar assim, né? Mas, efetivamente, a gente tem que dar um passo adiante, tá? Vamos fazer que nem Moisés aí na travessia, conduzindo esse povo, às vezes sabendo, será que eu chego? Onde é que eu vou chegar? Onde é que é? Gente, é isso aí, mas foi conduzindo sobre uma ótica, no olhar esperançoso do Pai, de Deus. Sempre na hora certa tinha um sinal de Deus. E quando a gente fala sinal de Deus, é a graça, ele nos aponta e a gente tem que manter firme, confiança, né? E aliás, quero dizer uma outra coisa aqui muito importante hoje para nós. Confiança. Quando a gente perde a confiança, aí você sabe o que vem atrás, né? Não podemos perder a confiança. Tá? Então, a confiança no Cristo, a confiança em quem está conduzindo a nossa igreja, sob a ação do Espírito. A gente não pode também achar e olhar sobre só essa perspectiva pessoal, personalista, às vezes, que nos afasta de um caminho de comunhão, de sinodalidade e de muita esperança também com todo o nosso povo. Então, não viva, temos que ter muito cuidado de uma fé só afetiva, e eu, às vezes, considero problemas muito maiores e muito mais gente que às vezes não está inserido na minha casa, não foi muito menos convidado, né? E como aconteceu aqui com a sua mulher, ela não foi convidada, ninguém reagiu, né? Mas a reação, ela de fato são sinais que mostram, né, a necessidade, a vontade de mudança e de busca de uma vitalidade e de uma perspectiva maior.